Olá amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dando sequência à série de vídeos que eu disse que ia trazer aqui no canal, vamos falar hoje sobre ataque à democracia. O vídeo anterior eu falei sobre a defesa da ditadura e torturadores e trouxe depoimentos de pessoas que estão no documentário Advogados contra a Ditadura por uma questão de justiça. Se você não assistiu, assista o vídeo anterior. E dando sequência à série de vídeos, a série de 6 vídeos que eu vou trazer aqui, que estão interconectados com a democracia, com a cidadania e com a política, que são temas indissociáveis. E se você quer entender um pouco sobre a democracia, quer entender sobre o valor democrático, o significado, o que significa defender a democracia, votar em pessoas que defendam a democracia e não que ataquem a democracia, que queiram destruí-la, destruir o Poder Judiciário, destruir o Congresso Nacional, destruir a coesão social, colocando uns contra os outros. Você entender que isso não é agora, isso é de regimes autoritários que não conseguem distribuir o poder. O poder tem que ser concentrado na mão de um tirano e o poder distribuído na sociedade não convém. A democracia não é um regime perfeito, mas ela tem a distribuição de poderes, e cada um na sua esfera, cada um na sua competência. Existe o legislativo, o executivo, o judiciário, existem os órgãos de controle e existe a cidadania, que tem várias formas de controle social e de coesão social. Vamos falar um pouco sobre isso. A democracia, ela representa as políticas públicas e o respeito à dignidade humana. Não existe democracia sem dignidade humana. E a nossa Constituição, ela não é perfeita, ela tem grandes virtudes e tem grandes erros. Eu não vou abordar os erros aqui neste vídeo, vou abordar as virtudes. Uma das virtudes da nossa Constituição, que ela implementa o Estado democrático de direito. Então, é a Constituição a lei maior do Brasil. Então, o Brasil, ele não pode fazer o que ele quer. O Brasil, entenda-se o Brasil, as autoridades, todas elas que são do direito público, existe o direito público e existe o direito privado. Todos os agentes públicos, eles devem representar a Constituição, deveriam representar a Constituição e estão vinculados obrigatoriamente à Constituição. Qualquer deles que se afastem da Constituição, eles estão sujeitos a serem responsabilizados. E essa responsabilidade advém dos órgãos de controle. Por isso, a democracia ela não agrada aos tiranos, porque esses órgãos de controle vão dizer para ele que não é assim, não é bem por aí. Ele vai... Vou trazer o exemplo recente. O cara não quer comprar vacina, uma pandemia em curso, aí qual seria o órgão de controle no caso do presidente que não quer comprar vacina? Seria a Procuradoria-Geral da República, que deveria acionar para que o presidente comprasse a vacina. Então, obrigatoriamente, a PGR deveria fazer cumprir a lei, mas não fez. Qual seria um outro órgão de controle que o presidente não poderia deixar de comprar vacina? O Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional são representantes eleitos pelo voto, pelo seu voto, pelo meu voto, pelo voto dos eleitores habilitados para votar.
Então, que representam o conjunto da sociedade, são esses eleitores. Então, quando um deputado é eleito, não existe não existe um cheque para ele fazer, um cheque assinado, não existe um aval para ele fazer o que ele quer. Existem regras, existem leis para que ele cumpra, pelo menos que ele deveria cumprir. O senador, da mesma forma, todo e qualquer agente público, funcionário público do mais humilde ao mais alto cargo, que é o presidente da República, estão vinculados à lei. E a lei, neste caso, seria a Constituição. O particular só pode fazer o que a lei não proíbe. Então, não está proibido na lei, o particular pode fazer. Isso é uma máxima do direito privado. Já o direito público, o agente público só pode fazer o que a lei manda. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque são conceitos básicos, fundamentais, rudimentares, eu diria, que o cidadão não tem conhecimento. Não precisa você fazer um curso de direito para você saber disso. Então, isso deveria ser ensinado já no primário, né? Para a pessoa já ter uma ideia do que é cidadania, do que é um estatuto da criança, do adolescente, quais direitos estão ali, o que a democracia manda, o que a Constituição manda. Então, a Constituição manda ter prioridade absoluta para a criança, proteção integral para a criança, e isso é cumprido. Por que não é cumprido? Porque a sociedade não tomou posse do direito que lhe assiste. É que nem uma criança que tem direito, todo mundo entende que a criança tem direito à escola, ninguém nega isso. Mas quanto de investimento é entregue para que isso seja uma realidade concreta, para que a Constituição tenha concretude? Quanto se tira das verbas que todos nós pagamos, que é do Tesouro Nacional, que quando você compra alguma coisa, que nossos impostos, a maioria, são pagos no consumo. Então, todo mundo paga, principalmente esse valor é mais elevado para os mais pobres. Todo mundo paga imposto. Quando você compra alguma coisa, vai direto para o Tesouro Nacional, e esse dinheiro é para bancar os custos, os gastos, os investimentos, melhor dizendo, e uma parte, a metade desses valores não passam nem, vai direto para pagamento de dívidas, da dívida pública, que essa dívida pública não retorna como escolas, como metrô, como transporte público, como postos, hospitais. Não. Esses papéis estão gerando riquezas para uns poucos, 1%, de 1 a 10% da população que ganha com essa dívida pública, e uma parte desse dinheiro é juro sobre juro e não volta em investimento. Se voltasse em investimento, seria até legal, mas não volta. Não sou eu que estou dizendo, é o TCU, Tribunal de Contas da União, que afirma isso. E a gente compra essa dívida, a gente paga essa dívida com o nosso trabalho, com o nosso suor. A gente trabalha 30, 35, 40 anos, a gente paga impostos, e esse dinheiro vai para pagar essa dívida que nunca acaba. Então, esse tema da democracia está interligado à cidadania, que são os seus direitos e os seus deveres, e seus direitos a ter uma saúde, uma escola, a ter transporte público, a ter a eficiência, saneamento básico, direito ambiental, um meio ambiente equilibrado para essa e as futuras gerações. Isso é democracia. Qualquer coisa que se afaste disso não é democracia. E como a gente não conseguiu ainda efetivar essa democracia para todos, pelo contrário,
1% da população são os que mais usufruem da democracia, desses direitos, hospital de última tecnologia, transportes até particulares, aviões particulares, né? E a grande maioria não tem transporte público, muitos passam fome, não tem nem o transporte, nem o que comer, que dirá o transporte. Então essa democracia no Brasil, ela se torna algo que não é sentido na população, cada vez menos sentido. Eu vou dar um exemplo. A Constituição diz que o salário mínimo tem que suprir todas as suas necessidades básicas: saúde, alimentação, moradia, lazer, transporte, previdência. E não é assim que funciona. Se você ganha um salário mínimo, você ganha 20% mais ou menos do que deveria ser um salário mínimo, segundo o DIEESE. E muitos nem o salário mínimo ganham porque essas reformas que estão sendo feitas, tirando direitos trabalhistas, as pessoas aceitam trabalhar com menos do que o salário mínimo, que pela Constituição já não deveria ninguém receber menos do que um salário mínimo. Se você perde esses conceitos básicos, se você não compreende, se você não aprendeu, não te ensinaram, não fizeram questão de te ensinar, é porque há interesses para que você não saiba, para que você não lute pelos seus direitos, e cada vez mais esses direitos ficam mais distantes, e cada vez mais a Constituição fica menos valorizada pelo cidadão, e fica mais fácil que ela seja destruída, aqueles direitos da cidadania que estão lá previstos, os objetivos nacionais. A cidadania vem através dos objetivos nacionais, entre outras coisas, entre outros fundamentos, mas é nos objetivos nacionais que a Constituição coloca, lá no artigo 3º, como concretizar a cidadania. E, além disso, coloca no artigo 7º os direitos trabalhistas, que é outra forma de concretizar a cidadania. Então você observe que os artigos da Constituição eles são interconectados, embora eles não estejam muitas vezes próximos, eles são interconectados. Para você conseguir os objetivos nacionais, você precisa de trabalho, você precisa de desenvolvimento econômico e você precisa de dinheiro para investir nessa defasagem que houve durante esse período que a Constituição não foi aprovada. Então, nesse período que a Constituição não existia saúde pública obrigatória gratuita, não existia previdência, que era o Estado organizando a previdência, não existia esses direitos trabalhistas assegurados na Constituição. Antes da Constituição, depois da Constituição, foi colocado esses direitos sociais: direito à seguridade, direito ao trabalho, direito à previdência, direito à cultura, direito à saúde, direito à educação, direito ao transporte público de qualidade, direito ao meio ambiente equilibrado, direito à cultura, direito à ciência e tecnologia. Então, são muitos direitos: direito a um devido processo legal, direito ao princípio do contraditório na ampla defesa, direito ao trânsito julgado. Ninguém pode ser condenado senão em trânsito após julgamento justo, né? Um devido processo legal e o trânsito em julgado. Então, a democracia ela abarca uma série de direitos, uma série de garantias que não à toa estão sendo atacados, como no vídeo anterior eu falei sobre a defesa da ditadura, né? Tem gente defendendo a ditadura, cidadãos defendendo a ditadura, e sem entenderem o que realmente a ditadura significou. Por isso que eu coloquei aqueles vídeos falando das pessoas que foram torturadas, e as pessoas falando depoimento, dando o depoimento delas próprias. E para você saber o ataque à democracia que foi feito nesses últimos 4 anos pelo ex-presidente, que atacou a democracia, e o auge disso foi no 8 de janeiro, completou agora um ano, 8 de janeiro de 2023,
completou um ano, e o ataque da democracia ele não se dá apenas nos prédios públicos, foram destruídos prédios, foi destruído o prédio do Supremo Tribunal Federal, não se dá apenas nisso, se dá na corrosão da coesão social que a Constituição construiu ao longo desses anos. Em 4 anos, um pouco mais de 4 anos, foi destruída essa coesão social, e essa percepção da democracia ela foi enfraquecida. Se no passado pessoas lutavam para a democracia, lutavam contra um perigo real e iminente de serem torturadas, de serem mortas, assassinadas pelo regime militar, pessoas entregavam suas vidas lutando para que essa geração tivesse a democracia. Agora, neste momento, nós vemos pessoas lutando para a volta da ditadura, pessoas engajadas com esse discurso de ódio que de alguma forma contaminou a sociedade, contaminou as instituições. Então esse ataque à democracia não se dá apenas na destruição dos prédios, mas ele se dá também na ideologia que se espalhou na sociedade. Então está muito mais difícil agora combater esse ataque à democracia, porque tem muita gente favorável, muita gente que talvez não tenha ainda percebido o perigo que elas estão correndo se a democracia sucumbir com todos os defeitos que ela tem. O melhor seria a gente melhorá-la, a gente fazer que ela funcionasse como uma Constituição humana, mas não é o que está acontecendo. Pelo contrário, estão tirando tudo de bom que a Constituição colocou para que a democracia se concretizasse. Os objetivos nacionais, os fundamentos, os princípios, a solidariedade. Então, o ataque é amplo e específico nos fundamentos, nos objetivos, na solidariedade. Estão fazendo mesmo o ataque à democracia, o ataque à Constituição, o ataque às instituições nos prédios e por dentro, com a ideologia do ódio, a ideologia de uma substituição da democracia por um governo autoritário, um governo que não respeite a lei, um governo que se imponha pela força, que mate, que tenha pena de morte, que se imponha pelo medo e não pela lei, pela força da lei, como manda a nossa Constituição. Então a democracia, ela não é um regime perfeito, mas é um regime que manda o Estado de Direito, o Estado democrático de Direito, respeitar a dignidade humana e respeitar os direitos humanos. Portanto, não cabe pena de morte, não cabe tiro na cabeça de bandido, tem que prender, tem que ter um devido processo legal e tem que ter um julgamento justo, imparcial. Não cabe também na democracia que pessoas passem fome. Não cabe porque os objetivos nacionais são de erradicar a pobreza, a marginalização, as desigualdades sociais, fazer uma sociedade livre, justa e solidária. Então isso é um dos objetivos nacionais. Se qualquer pretensão de retirar a solidariedade da Constituição está atacando os objetivos nacionais. Entre outros que não dá para falar porque a vida não ficar muito longa. Então, a democracia é o regime que mais se aproxima dos direitos humanos. Com todos os erros, com todos os defeitos, é o que tem que buscar a concretização. E essa concretização só se dará com a participação, como outrora aconteceu, que conseguimos sair de um regime ditatorial que matava, torturava, para um regime democrático, não democrático pleno, obviamente, por motivos óbvios. Você sai de uma ditadura, você não conquista uma democracia plena, você precisa continuar aquela luta, mas, ao meu ver, o nosso erro das forças democráticas foi que, após conquistar a democracia, a Constituição, arrefeceu-se
as lutas sociais, os fatores sociais, as forças sociais arrefeceram, como se a Constituição sozinha resolvesse. A Constituição não surgiu sozinha, ela surgiu das forças sociais. E para se concretizar, para que ela se concretize, as forças mesmas que participaram daquele magnífico evento da consolidação da democracia, da conquista, não digo consolidação, da conquista da democracia, precisava continuar para que ela fosse consolidada, para que aqueles objetivos e princípios e fundamentos fossem passados para a população, para que a população entendesse o significado. Quando as forças sociais pararam de agir, não se importaram em fazer isso, acharam que apenas a lei ia resolver, foi um grande equívoco, foi um grande erro, e daí as forças contrárias, elas vieram e retomaram a Constituição. São emendas que não acabam mais, e a partir de emendas você vai perdendo os direitos que vocês foram que nós conquistamos. Os direitos que nós conquistamos foram sendo retirados da Constituição a cada dia. Uma emenda nova, cada dia uma lei que aparentemente obedece à Constituição, mas quando você vai ver, ela diminui a eficácia da Constituição. São diversos exemplos que eu poderia dar aqui, mas para o vídeo não ficar longo, eu não vou aprofundar nesse aspecto. Mas a Constituição está sendo minada pouco a pouco, e esse ataque à democracia é um ataque não apenas ao prédio do Supremo, que é um simbolismo imenso, porque o Supremo é o guardião da Constituição, mas também eles atacam a Constituição, retirando a eficácia, atacam as instituições por dentro, com a ideologia do ódio, da falta de solidariedade, da falta de concretização dos objetivos nacionais, trocando a concretização dos objetivos nacionais por pautas que não vão resolver os problemas do país, os problemas graves que o país tem, e que a Constituição ordenou que os agentes públicos resolvessem a partir dos objetivos, dos fundamentos, dos princípios que estão lá inscritos na Constituição, com origem dos recursos, com a previsão dos recursos a partir dos impostos, a partir dos impostos que são arrecadados. Mas isso não está se concretizando, e por isso essas forças que atacam a democracia, elas veem também nisso uma falha da democracia, pelo menos dos agentes públicos, em não concretizar plenamente para todos a Constituição. Eles se aproveitam disso e dizem que a ditadura, ou para o outro regime, a ditadura é o regime melhor, é o regime da liberdade. Então, imaginem, a ditadura é tudo menos a liberdade. Mas creio que eu trouxe aqui pontos interessantes para você refletir, para você pesquisar. Vou deixar aqui o vídeo, uma indicação do que eu trouxe no vídeo anterior. Assistam o vídeo, o documentário Advogados contra a Ditadura por uma Questão de Justiça. E mais uma indicação de um livro para vocês lerem, Dos Delitos e das Penas, de César Beccaria. É um livro quando o direito penal, o início do direito penal humanitário, quando o direito penal era uma barbaridade, esse homem arriscou a própria vida para falar que as pessoas não deveriam ser condenadas a acusações secretas, as pessoas deveriam ter direito à defesa, à ampla defesa, né? Esses direitos que aparecem aí, alguém teve que pensar, não existiam, né? E agora estão querendo retroceder, né? Estão querendo retroceder. Então, é uma boa indicação para vocês pensarem como era o Estado antes do Estado, esse que nós conhecemos, como era a aristocracia, como era o clero, a participação do clero. Esse livro é muito importante para você ver que os direitos assegurados na Constituição não surgiram do nada.
existe uma razão histórica para que eles tenham surgido. Então, você lendo esses livros, essas pesquisas históricas, você vai ter uma noção do valor da nossa Constituição, de quantos os direitos humanos são hoje, se você vê no passado não tão longe, que não existiam, para você ver o quão valorosa é a nossa Constituição. E um forte abraço, até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar da atuação direta do ex-presidente no descontrole da pandemia. Atuação direta no descontrole da pandemia. É um tema importante, embora as pessoas não queiram mais saber. É um tema importante. Eu estou vendo que o Covid, ele está tendo... Eu vou trazer aqui o gráfico. Eu estou acompanhando as semanas epidemiológicas e ele não está arrefecendo como deveria já ter arrefecido. Ele está ali num nível e está começando a querer subir. Eu vou trazer o gráfico para vocês e é preocupante no carnaval aí, todo mundo, essas aglomerações, né? Então eu vou ver se eu posto o mais breve possível esse vídeo e vou trazer o gráfico que eu fiz com as semanas epidemiológicas para você ter uma ideia de como é que está a situação. Um forte abraço, até o próximo vídeo.